Então, vamos lá para o segundo exercício da lista. O que o exercício fala? Ele fala assim, ó, para quais valores de K esse ponto T vai pertencer ao eixo das ordenadas? O que significa o eixo das ordenadas, vocês lembram? Qual é o eixo das ordenadas? Ó, o eixo X a gente chama de eixo das abscissas. Vou colocar um AB. O eixo Y a gente chama de eixo das ordenadas. Certo? Então, o que significa um ponto pertencer ao eixo das ordenadas? Então, eu venho aqui no eixo das ordenadas, no meu eixo X, e vamos imaginar que tem um pontinho aqui, ó. Eu estou falando de um ponto assim, um ponto aqui, na altura 3, vamos supor. Quais são as coordenadas desse ponto? Quanto vale o meu x? Lembra que as coordenadas eu preciso de duas, lembra? Então, um valor para x e um valor para y. Quanto vale o meu x nesse pontinho? Eu não fui nem para a direita e nem para a esquerda, certo? Lembra que as coordenadas em x é quanto eu ando ou para a direita ou para a esquerda. Em y é quanto eu ando ou para cima ou para baixo. Então, o meu x eu não saí do lugar, então a minha coordenada x é 0. E y é quanto eu fui para cima nesse caso, né? Porque é positivo, então as coordenadas são 0 e 3. Vou pegar outro pontinho aqui, ó. Vamos supor agora na altura 1. Quais são as coordenadas desse ponto? Mesma coisa do outro. Não fui nem para a esquerda nem para a direita, então é 0 para x, e em y foi 1. Então, olha só o padrão que acabou acontecendo. Para um ponto pertencer ao eixo das ordenadas, essa primeira coordenada, ela tem que valer quanto? 0. E quem que é a minha primeira coordenada? O valor de x. Nesse caso, no nosso ponto T, é quem? O k ao quadrado menos 9, certo? Então, olha só. Para esse ponto T pertencer ao eixo das ordenadas, a minha primeira coordenada tem que ser 0. E quem que é a primeira coordenada? K ao quadrado menos 9. Menos 9. Isso tem que ser igual a 0. Então, eu vou isolar o k ao quadrado, menos 9 que estava subtraindo passa para o outro lado somando. Então, o k vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9. Por que mais ou menos? Porque a gente está numa equação de segundo grau. Quando a gente extrai raiz quadrada de uma equação de segundo grau, em uma equação de segundo grau, sempre passa mais ou menos. Vamos ver o porquê disso, ó. Então, vai ficar mais ou menos 3. Então, o valor do meu k, a minha solução, vai ser quanto? Menos 3 ou o 3 positivo. São esses os valores que o k pode ser. Então, vamos lá, ó. Vamos testar se isso deu certo. Eu disse que para esse ponto estar no eixo das ordenadas, a minha primeira coordenada tem que ser 0. E aí a gente chegou à conclusão, fazendo continha, que para essa primeira coordenada ser 0, o meu k tem que ser ou menos 3 ou 3 positivo. Vamos fazer o teste. Então, se o meu k for menos 3, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 9, que é a nossa primeira coordenada, né, que era k ao quadrado, mas agora eu estou dizendo que o k vale menos 3. E isso vai dar quanto? Menos 3 ao quadrado, 9. Lembra que menos 3 vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 3 ao quadrado, né? Então, menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Então, 9 menos 9 deu 0. Deu certo. Aí, eu tenho que testar para o 3 também. Então, vamos lá. 3 ao quadrado menos 9. 3 ao quadrado, 9. Menos 9, 0 também. Então, deu certo para os dois, tanto quando ele for menos 3, quanto quando ele foi 3 positivo. Sim? E isso sempre vai acontecer numa equação de segundo grau, tá? Porque quando a gente eleva uma coisa ao quadrado, mesmo que ela seja negativa, ela vai ficar positiva no final, né? Depois que a gente calcular a potência. Então, por isso que tanto menos 3 quanto 3 deram certo, beleza? Então, para esse ponto pertencer ao eixo das ordenadas, o meu k tem que valer quanto? Ou menos 3 ou 3 positivo.